Fala, minha rapaziada, mais uma vergonha do nosso Vasco. Infelizmente nós estamos aí entregues à incompetência dessa diretoria que é formada por amiguinhos do Pedrinho. Mais uma vez o Felipe demonstrou que não tem capacidade para ser um técnico de um time da grandeza do Vasco e muito menos de um time de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco fez um jogo, mais uma vez um jogo medíocre, onde perdemos para um time com -1 e mais uma vez uma coisa inédita. O time do Vitória, que não havia virado uma partida esse ano, conseguiu virar em cima do Vasco com -1 jogador. Começo do jogo amarrado, o Vasco com medo, né? O Felipe trouxe ali uma alteração no meio de campo, barrou o Hugo Moura, aí também barrou ali o Tietê, colocando os Forza e o Paulinho. O time do Vasco sentiu, principalmente na marcação, estava ali tendo muita dificuldade para encaixar a marcação contra o time do Vitória, né? Aos poucos o Vasco foi tentando sair para o jogo, teve um certo tempo ali que tinha 65% de posse de bola do Vitória contra 35% do Vasco. O time do Vitória tentando encurralar o Vasco jogando muito recuado, né? E não tinha opções de sair. Eu só pude notar ali a presença do Ryan aos 21 minutos, né, do primeiro tempo, quando o Ryan fez uma falta, foi que eu percebi que o Ryan estava dentro de campo, e a sensação é que o Vitória poderia a qualquer momento fazer um gol e que o Vasco ia tomar outra enfiada dentro do Barradão. Ali aos 18 minutos ali, cara, eu fiquei desesperado, eu já achava ali que ia dar tudo errado, e foi quando o time do Vasco começou a dar uma melhorada. O Ryan, aos 26 minutos, deu um chutaço ali que o goleiro do Vitória fez uma excelente defesa. Aos 29, o Ryan de novo tentou ali mais uma conclusão, mas não conseguiu acertar o jogo. E na minha opinião ali aos 33 minutos foi, né, o lance que modificou o primeiro tempo. O Mateuzinho deu uma entrada ali criminosa no Paulinho, né? Deu uma cotovelada ali, desleal no jogador do Vasco, foi expulso. O VAR chamou o Wilson Pereira para poder rever o lance, foi expulso, e ali o Vasco começou, né, com o espaço, o Coutinho começou a entrar mais no jogo, o Paulinho e os Forza já tinham acertado ali a marcação, né, sobre o time do Vitória, e logo depois da expulsão veio o gol do Vasco, o Verratti mais uma vez fazendo ali o gol. Só o Vasco só tem o Verratti para fazer gol. Infelizmente a gente está vivendo dessa situação, bola na área para o Verratti. Hoje com -1 no segundo tempo tivemos ali essa dificuldade de penetração. O Carpini fez ali 2 linhas de 4, deixando os dois alas abertos, né? Os dois jogadores, os dois extremos, o que incomodou bastante o time do Vasco. O Vasco deu uma melhoradinha quando o Ryan e o Esforza e o Paulinho começaram a se movimentar mais, começaram a participar mais do jogo. O Vasco fez 1-0, né, e foi para o intervalo do jogo com a vitória. Eu que pensava aí que ia dar tudo certo nessa noite de sábado, infelizmente o Vasco mais uma vez decepcionou a torcida. Voltamos para o segundo tempo com a modificação do Hugo Moura no lugar do Paulinho. Concordei com essa modificação. O Paulinho já tinha um cartão amarelo, poderia estar sendo aí expulso, né? Ele que estava ali com a incumbência de marcar no meio de campo. O Hugo Moura entrou, perdeu até um gol no segundo tempo, um gol feito ali de cabeça, ele veio, cabeceou fraquinho. Mas o Vasco, até os 5, 6 minutos, voltou com ímpeto, né? O Felipe Coutinho se movimentando bastante, tentando achar ali as bolas pelo meio, onde o Vasco tinha a maior facilidade de entrar, já que os laterais estavam sendo bem marcados, né? Eles estavam evitando que a bola chegasse no Verratti pelos cruzamentos, principalmente do Piton, que no segundo tempo foi a negação de sempre. O Piton hoje só deu a assistência para o lance do Verratti. É muito pouco para um lateral que joga no Vasco da Gama. Tem que ser revista aí a posição de titular absoluto do Piton. É um cara que nunca sai, dificilmente ele é barrado.
Então o Vasco está entregue, refém a certos jogadores. Jogadores que quando começam a cansar, o time desaparece de qualquer jeito. E foi ali, né, aos 15 minutos do segundo tempo, o Renato Kaiser, que já havia 30 dias ou 28 dias machucado, estava fazendo a sua estreia hoje no time do Vitória. Fez ali um gol que, na minha opinião, falha clamorosa do Luiz Gustavo, jogador que não está preparado para jogar no time principal do Vasco, jogador que fala bastante. Teve um lance no segundo tempo que a bola veio, ele ajeitou o corpo para cortar a bola, ele fez certo, ele ajeitou o corpo para não bater na bola atabalhoado, pô, jogou a bola no pé do jogador do Vitória, um contra-ataque que quase tinha saído ali o segundo gol do Vitória. Então é um jogador que tem que dar uma segurada, muito fraco. O time do Vasco, a zaga do Vasco é muito fraca pelo alto, jogada de bola parada, jogando a bola para dentro da área do Vasco é sempre uma tormenta, e o Vasco mais uma vez tomou um gol e acabou, se entregou. É um time que psicologicamente não existe, um time fraco, time frágil psicologicamente, um time com espírito de perdedor. Espero que o Diniz, quando chega agora aí, seja ali um cara que cobre a atitude desses caras, porque, mais uma vez, daqui a pouco vai ter a entrevista do Felipe e ele vai mais uma vez ficar falando que a culpa é dos jogadores, erros individuais e falta de atitude. Nunca a culpa é dele. Contra o Porto Cabadeira, a mesma coisa, mexeu errado. O time do Vasco precisando vencer. Tomou um gol, porque ele não tirou o zagueiro, botou o Hugo Moura para trás e botou mais um atacante. Não, jogadinha, aquela mexida protocolar. Tirou ali o Esforça, que já estava cansado, botou o Tietê recuando o Hugo Moura, tirou o Felipe Coutinho, que não deveria ter saído, mesmo jogando mal. O Felipe Coutinho não pode sair com outro time com menos um jogador. Agora que o cara tinha um pouco mais de movimentação, tinha uma marcação menor, tirou o cara, botou o Adson, que se movimentou, mas não acrescentou nada, botou o Lloyd no lugar do Ryan, que no segundo tempo desapareceu, um jogador também que parece um vagalume, ora acende, outra hora some da partida. Então, mais uma vez, rapaziada, o Vasco perde para ele mesmo. O Vasco é um sinônimo de derrota. Saiu de São Januário, o Vasco é derrotado. Temos que acabar com isso, temos que fazer ali uma lavagem cerebral nesse time, gente. E aos 37 minutos ele fez ali o favor de botar o Zuccarello, né? Jogador que já poderia ter entrado antes, numa substituição por um zagueiro, já que o Vasco precisava vencer. O Vasco não precisava ficar, o Vasco se entregou para um time com menos um, tomou sufoco de um time com menos um, e aí botou o Zuccarello já aos 37 minutos para o garoto tentar alguma coisa, resolver, e a torcida vai pegar no pé do garoto, lógico, entra, nunca resolve nada. Toda vez que ele entra, ele não acrescenta nada, mas vai acrescentar como? Vai acrescentar como? Chegando sempre, faltando 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Covardia. Técnico covarde, técnico mesquinho, pequeno, incompetente. Assim como o Pedrinho é outro incompetente. Pode estar fazendo alguma coisa aí no ramo da administração, mas dentro de campo é um presidente incompetente, diretoria incompetente, Marcelo Santana. Não se salva um nessa praga dessa administração do Pedrinho no campo e bola. E para terminar logo tudo, nenhum pontinho consegue arrumar fora de casa com um time com menos um aos 43 minutos. Mais uma falha, né? O Jardim, um cruzamento pela direita, o Léo Jardim quase entregou. Jogador do Vitória acertou a trave. E 1 minuto depois, uma jogada ensaiada, bola na área, de novo a zaga do Vasco parou para ficar olhando, e o Renato Kaiser mais uma vez fazendo ali o segundo gol. Então, rapaziada, tá difícil. Espero aí que o Diniz volte, né, ao Vasco agora no domingo e dê jeito nesse time, mas principalmente a torcida do Vasco proteste firmemente contra esses jogadores safados que o Vasco tem. Valeu, rapaziada? Desculpa aí o desabafo, mas tá saindo tudo de dentro do meu coração. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!